Olá, bom dia você que nos acompanha ao vivo pelo canal 10 da TV Opus e também pelas nossas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. 1º de outubro, terça-feira, e a partir de agora você acompanha o Opus Notícias até às 10 horas. Estaremos juntos e com esse formato vamos partilhar experiências, contar histórias de vida e discutir temas polêmicos e que emocionam. Vou conversar com o entrevistado e também com você que nos acompanha e sempre de olho na notícia. Fica com a gente, deixa sua mensagem, participe, estamos ao vivo. E hoje as palavras são reflexos dos pensamentos e sentimentos e têm um poder enorme diante para agradar também para agradar e para ferir as pessoas. Na maior parte das vezes, não medimos realmente o impacto que uma palavra pode dizer, né, segundo aí os pensamentos. Não percebemos o que dizemos e muito menos as consequências geradas a partir de uma palavra ou expressão negativa. Com as palavras podemos ferir e afetar assim o relacionamento, o bem-estar e a convivência, seja com a família, no trabalho ou nos estudos. Até que ponto aí essa comunicação ou essa deficiência na comunicação influencia o desempenho, o meu e o seu e de toda a equipe. E hoje o tema, o poder das palavras e o seu impacto nas relações. E para discutir esse assunto, estamos recebendo aqui Tessia Moura, ela que é coach executiva. Tessia, seja muito bem-vinda aqui aos estúdios mais uma vez da TV Opus. É sempre uma alegria recebê-la. E hoje para discutir um tema, né, um assunto de fundamental importância. Bom dia. Bom dia, Cláudia. Bom dia, telespectadores. Sim, sem dúvida, o poder das palavras, ele influencia diretamente nos nossos resultados e nos resultados das pessoas ao nosso redor. Isso é um fato. Então, essa história de que a comunicação ela tem poder, a palavra ela tem poder, isso realmente procede. Sim, sem dúvida alguma. Um cientista japonês, Masaru Emoto, ele fez um teste, né? Ele pegou águas de um mesmo manancial e fez 3 testes diferentes, para você ter ideia, onde em um recipiente ele começou a fazer o quê? Xingar aquelas águas. Água mal, água ruim, água de discórdia. Outra ele desprezou e a outra ele começou a dizer água do bem, água maravilhosa. Ou seja, esse teste que ele fez foi para dizer que se ao falar, ao desprezar, ao falar coisas boas, ao falar coisas ruins, aquelas moléculas começaram a se transformar em formatos bonitos, né, quando foram elogiadas, e feios quando foram amaldiçoadas. Imagina em nós que temos praticamente todo o nosso corpo envolto de água. Né? Nós temos o nosso corpo mais de 85% de água, e imagina quando eu falo essas palavras negativas, quando eu falo para os meus filhos essas palavras. Então, o que eu peço a vocês é que vocês até reflitam como você tem comunicado com os seus filhos, a sua esposa, os seus funcionários. Muitas das vezes, Cláudia, eu vejo no dia a dia o poder das palavras impactando fortemente a vida das crianças. Quando se diz, você é uma criança ruim, você é uma criança mau, a minha mulher é uma mulher ausente, que mulher foi essa? Meus funcionários, nenhum serve para nada. Então, tudo isso é tão impactante, que, de fato, isso tende a acontecer, porque vai haver uma forte transformação aí. E lembrando que hoje, né, estamos tratando aí sobre esse assunto, né, o poder das palavras e o quanto que ele influencia no seu dia a dia, no seu comportamento e também no seu relacionamento, seja em casa, com a família, no trabalho. Mando aí um abraço para todos que nos acompanham aí, os nossos internautas, e desde já eu faço esse convite. Manda para a gente aqui uma pergunta, tem alguma dúvida, algum questionamento, quer deixar um comentário? Manda para cá, que olha só, Tessia vai responder todas as suas dúvidas, seus questionamentos. Manda para cá, participe também com a gente. Tessia, e muitas vezes é muito simples, né? Muitas vezes a gente diz, a comunicação ela é muito simples, né? É muito simples, mas ao mesmo tempo, como você já frisou, né? Tem esse poder, é impactante, tem um poder, e muitas vezes, como estamos aqui, né, em ambiente de trabalho,
um bom dia faz toda uma diferença. Sem dúvida alguma. Um bom dia, um sorriso, porque tanto as palavras como a comunicação não verbal em conjunto, de fato, transforma vidas. Então, assim, é fundamental que a gente estejamos atentos a comunicar e levar o amor para as pessoas, porque a física quântica diz que tudo que eu falo para o mundo volta para mim. E isso é comprovado cientificamente, como eu acabei de falar, né, do cientista japonês. E eu sempre trago essa observação, essa reflexão, Cláudia. Se até Deus teve que dizer que faça-se a terra, e a terra foi feita. E ele, pelo poder que tem, não teria essa necessidade de falar, simplesmente desejar e pensar. Ele mostra aí claramente que no mundo espiritual as palavras têm poder. Então, tudo que sai pela sua boca está impactando a vida do outro e a sua também. Por quê? Porque as nossas emoções, elas são transformadas, regadas pelas nossas palavras. Sem dúvida alguma. E aí é onde vem o cuidado, né, Tessia? Total. Cuidado com o que você fala, como você fala e também a forma como você recebe, né? Seja um bom dia, seja uma agressão, né? Seja muitas vezes uma palavra que você não queria ouvir ou não realmente lhe cabe. Precisa ter esse cuidado aí com as palavras. Totalmente. Porque a pessoa que fala, né, na verdade, ela, quando fala, ela está elevando. Se for uma palavra positiva, ela está elevando aí os níveis de serotonina, que é aí o neurotransmissor da felicidade. Então, quando eu penso coisas positivas, eu falo coisas positivas, a tendência é que eu me torne uma pessoa feliz, tenha pensamentos positivos, produza mais, sorria mais e leve mais amor para as pessoas. Porém, quando eu falo palavras negativas, que é eu trago o neurotransmissor, que é o cortisol, que me traz tristeza, angústia. E até eu peço que os nossos telespectadores reflitam nesse momento, ao longo do dia. Quais as palavras que você tem profetizado, que você tem verbalizado? Isso. Porque é fundamental, Cláudia, fazer essa reflexão. Se ao longo do dia você é aquela pessoa que murmura, reclama, questiona, fala dos outros, quais são as emoções que você está levando para dentro de si? E como você falou agora da questão das emoções, as emoções que você desperta também nas outras pessoas. Totalmente, totalmente. Por quê? Porque existe um reflexo, né, que nós chamamos aí do contágio social. As pessoas, nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Então, certamente, se você está no ambiente de trabalho com pessoas felizes, você vai se tornar uma pessoa mais feliz. Mas se você está num ambiente com pessoas mais negativas, pessimistas, certamente isso também vai acontecer com você. Porque vai existir o quê? Essa troca de conexão. E muitas vezes, Tessia, falando aí dessa questão do ambiente de trabalho, os profissionais, eles passam mais tempo no trabalho, no ambiente de trabalho, do que na própria casa, né? Isso requer, então, um trabalho ainda maior, né? Dentro do ambiente de trabalho, nessa questão da negatividade muito importante e também da positividade. Sim, Cláudia, sem dúvida nenhuma. E aí eu chamo a atenção dos líderes e gestores que são responsáveis aí, né, pelo clima organizacional da empresa, onde eles devem sempre mostrar o direcionamento para estar preparando as suas equipes, os seus times, as pessoas que trabalham para você, né, para elevar essas emoções, ter esses pensamentos positivos, comunicarem de fato essa gratidão, né? Esse sentimento bom, para que isso, de fato, contagie a todos, que os resultados, sem dúvidas, virão, os resultados positivos, inclusive. E é isso aí, é fundamental fazer esse trabalho. E lógico que o profissional tem que também se autopoliciar, entendeu? Por quê? Porque as palavras, ela têm poder de vida e poder de morte, de construir e de destruir. Então, certamente, por mais que os outros queiram, ninguém vai fazer o seu papel. Então, cabe a você, que vai, de alguma forma, ter os benefícios ou os malefícios, se policiar. E precisa ter esse cuidado, como você falou. A pessoa precisa ter esse cuidado, mas também como a comunicação é uma via, então
a responsabilidade é de toda uma equipe, é de todo um grupo, né, Tessia? Sim, claro, com certeza. E aí, o que é que eu até falo? Quando vem aquela pessoa negativa, sorri para aquela pessoa, se cala. Muitas das vezes tende a acontecer o quê, Cláudia? Você compartilhar com a pessoa. A pessoa vem para você com a negatividade, você compartilha. Alimenta, né? Alimenta. E às vezes até fazendo o quê? Falando uma desgraça ainda maior. Tipo assim, você não tá mal, mal tô eu. Sim. E aí você já... Isso é muito comum. É isso. muito comum. Como se dissesse, não, eu que vou ganhar Aham. nessa briga. Eu tô muito pior do que você. Mas que eu diga a você, por mais que você tenha passado por desafios, que não é só você, respire fundo, sorria para a pessoa, diga a ela que vai passar, que ela tenha sentimentos bons, pense em coisas positivas, que isso vai mudar. Mas jamais compactue, jamais se troque, porque essas energias, essas emoções irá para você. E uma coisa é fato, o que a gente plantar, a gente vai colher. Vai colher. E passando mais um foco no ambiente de trabalho mais uma vez, Tessia. O que é então que esse gestor, né, essa equipe, ela pode fazer, né? A gente sabe que as dificuldades, né, muitas vezes a negatividade ela vem, né, isso aí independe do local que você trabalha, né, o certo, a linha que você trabalha. Muitas vezes vem por várias portas. Mas o que é que essa equipe ela pode fazer, né, para não deixar, que é quase que impossível, mas para trabalhar melhor isso em equipe? Olha, o líder, ele tem que ter a autorresponsabilidade de que tudo que acontece no ambiente é responsabilidade dele. Muitas das vezes, os líderes e gestores acabam fazendo o quê? Condenando a equipe, condenando o time, culpando os outros, tirando dele a responsabilidade. O líder autorresponsável, Cláudia, ele vai não só preparar, não só treinar a equipe e o time em suas competências técnicas, mas também nas suas competências emocionais. É provado, é comprovado que 13% dos profissionais são desligados por incompetência técnica e 87% por incompetência emocional. Então, não adianta eu treinar o meu colaborador, o meu profissional no técnico dele, seja vendas, seja atendimento, seja produção, e não preparar ele nas emoções. É fundamental, principalmente nos dias de hoje, com a incidência que nós temos de depressão, ansiedade, né, estresse, preparar as emoções dos nossos colaboradores, dos nossos profissionais. Porque eu sei do impacto, são 87% que faz com que eles não façam as coisas acontecer. Então, o líder ele tem que estar preparado, ele tem que se preparar emocionalmente e também levar esse preparo para a sua equipe. Isso é fundamental. E como você falou, o líder, então, é como se fosse uma esponja. Ele Sim. também pode absorver e ele também pode despejar, seja no colaborador, nos demais funcionários. Então, a responsabilidade da equipe, mas também do chefe, né? Sim, da pessoa que está à frente aí sim. da equipe. Eu sempre falo o seguinte, Cláudia, que o líder é o responsável, mas a culpa é do colaborador, tá? Então, atentem-se a isso, porque se você estiver atento, se você estiver escolhendo as pessoas que realmente querem manter esse clima organizacional, verbalizar palavras positivas e já começa aí. Olha o que tu fala pela manhã. Reflete agora. O que foi que você falou quando acordou? Quando você abriu seus olhos, você falou, meu Deus, mais um dia, nossa, que saco, tudo de novo. Ou você foi aquela pessoa que foi grata a Deus, porque você tem mais um dia para viver, que você tem o ar para respirar. Então, tudo começa por aí. Se você é líder, você é profissional, você é mãe, pai, que está me ouvindo, filho, e estiver atento às suas palavras, sem dúvida nenhuma, tu vai ter resultados incríveis em todas as áreas da sua vida. Sem dúvidas. Tá bom, então, Tessia. Daqui a pouco a gente retorna. Vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. A gente volta já já.
Gente, eu estou aqui no maior e melhor home center de Alagoas. É a Loja Carajás. Para dar uma dica importante para você. Aqui tem preço baixo todos os dias. Isso mesmo, só na Carajás tem ofertas de verdades, porque só quem tem o maior estoque e a maior variedade de pisos e porcelanatos do Nordeste tem o menor preço. E aqui também tem o setor de cama, mesa e banho. Tudo dividido em 15 vezes no cartão Carajás Card, sem juros e sem anuidade. E você também pode pagar com o Construcard. A Carajás cobre as ofertas da concorrência na hora, no caixa. Fale com o nosso gerente. Amplo estacionamento, restaurante e casa lotérica. Comodidade e praticidade em um só lugar. Então não perde tempo e corre para economizar de verdade. Carajás, aqui o importante é você. A Rodeio Churrascaria conta com nobres e selecionados cortes de carne, acompanhados de buffet completo, com saladas, tábuas de frios e destaque especial para as opções de comida japonesa. Além disso, disponibilizamos um espaço reservado, climatizado, para você receber seus convidados. E mais, a Rodeios Pizzaria possui diversas opções de pizzas salgadas, doces, massas e sanduíches. Tudo isso em um ambiente aconchegante e confortável. Rodeios Churrascaria e Pizzaria. Rodovia L220, próximo ao trevo da Polícia Rodoviária. A Ops Telecom sempre leva os serviços muito a sério. Você pode ter até 500 megas de internet com fibra ótica que chega na porta da sua casa, garantindo uma super velocidade. São várias opções de pacote para você escolher. A TV é Full HD com o melhor sinal do Brasil e canais para todos os gostos. Experimente. Matriz, Rua Professor Domingos Correia, número 2008, bairro São Luís. Ligue 3529-2324. Chifranco Sushi Bar. Experimente a melhor comida japonesa. Aqui é diferente. É mais sushi e menos conversa. Venha se deliciar com o melhor yakisoba da cidade. É irresistível. Se você não quer sair do conforto da sua casa, pede no delivery. Chifranco Sushi Bar. Avenida Deputada Ceci Cunha, bairro Itapuã, Arapiraca. Estamos de volta ao vivo pelo canal 10 da TV Ops e ao vivo também pelas nossas redes sociais. E agora estamos ao vivo com o delegado Everton Gonçalves, que está nesse momento na Central de Polícia aqui em Arapiraca e conversa conosco por ligação. Bom dia, delegado. Olha, o delegado está aqui do meu lado, viu, Cláudia, Valéria? Walter Gomes, bom dia aos telespectadores do Ops, que nos foi apresentado aqui com o delegado de Arapiraca, o professor Vandiano vai falar. Bom dia, delegado. Bom dia, delegado. Bom dia a todos. Na manhã de hoje, fazendo a apresentação aqui do cidadão, ele que foi preso lá no município de Praia Grande, na região ali da Baixada Santista, pautado pela nossa cultura nesse fim de semana, e hoje nós estamos fazendo todo esse procedimento relativo ao caso do professor Vandiano. Na primeira conversa que o senhor teve com ele, o que é que respeito dessa questão? Ele, enfim, tem traçada do depoimento. Walter? Kleber José. Walter, deixa eu os te interromper um interrogatórios pouquinho. aparentemente são contraditórios. Ele prestou interrogatório perante o delegado de Praia Grande, oficialmente, e ele alegou que quem matou ele foi o outro Wallace. Ele alega que tomaram um banho e quando retornou para a sala onde eles bebiam, já viu o Wallace o matando, com facada. Ele alega que foi desesperado, o Wallace o convidou, o chamou para fugir. No momento em que furtaram o veículo da vítima e saíram do local. Então, por enquanto, é essa versão que ele apresenta, informalmente, ele mantém. Importante ressaltar que ele vai prestar novo interrogatório agora na delegacia de homicídio. Aparentemente, deve manter essa informação sobre o crime. Diante da história apresentada pelos dois suspeitos
Qual... Olha, Walter, nesse momento é difícil apontar isso, né? Esperávamos que com a entretanto, bem falou, joga para o outro. E o fato se mantém ainda sem esse esclarecimento é grave. Temos algumas diligências ainda por eu ainda aguardo o resultado que possa nos dar algum norte do que aconteceu e muito possivelmente serão acareados. Irei colocar um à frente do outro para que eles possam esclarecer pontos divergentes. Não sei se essa cariação trará frutos positivos. Portanto, é uma diligência que nós podemos. Conversando com o delegado, vamos chamar um intervalo comercial só para a gente agilizar aí a conversa com o delegado. A gente volta já já. Gente, eu estou aqui no maior e melhor home center de Alagoas, é a Loja Carajás, para dar uma dica importante para você. Aqui tem preço baixo todos os dias. Isso mesmo, só na Carajás tem ofertas de verdades, porque só quem tem o maior estoque e a maior variedade de pisos e porcelanatos do Nordeste tem o menor preço. E aqui também tem o setor de cama, mesa e banho. Tudo dividido em 15 vezes no cartão Carajás Card, sem juros e sem anuidade. E você também pode pagar com o Construcard. A Carajás cobre as ofertas da concorrência na hora, no caixa. Fale com o nosso gerente. Amplo estacionamento, restaurante e casa lotérica. Comodidade e praticidade em um só lugar. Então não perde tempo e corre para economizar de verdade. Carajás, aqui o importante é você. A Rodeio Churrascaria conta com nobres e selecionados cortes de carne, acompanhados de buffet completo, com saladas, tábuas de frios e destaque especial para as opções de comida japonesa. Além disso, disponibilizamos um espaço reservado, climatizado, para você receber seus convidados. E mais, a Rodeios Pizzaria possui diversas opções de pizzas salgadas, doces, massas e sanduíches. Tudo isso em um ambiente aconchegante e confortável. Rodeio Churrascaria e Pizzaria. Rodovia L220, próximo ao trevo da Polícia Rodoviária. A Ops Telecom sempre leva os serviços muito a sério. Você pode ter até 500 megas de internet com fibra ótica que chega na porta da sua casa, garantindo uma super velocidade. São várias opções de pacote para você escolher. A TV é Full HD com o melhor sinal do Brasil e canais para todos os gostos. Experimente. Matriz, Rua Professor Domingos Correia, número 2008, bairro São Luís. Ligue 3529-2324. Chefranco Sushi Bar. Experimente a melhor comida japonesa. Aqui é diferente. É mais sushi e menos conversa. Venha se deliciar com o melhor yakisoba da cidade. É irresistível. Se você não quer sair do conforto da sua casa, pede no delivery. Chefranco Sushi Bar. Avenida Deputada Ceci Cunha, bairro Itapuã, Arapiraca. Estamos de volta ao vivo pelo canal 10 da TV Ops e também pelas nossas redes sociais. Vamos agora com o quadro Mexa-se Bem com Felipe Dulis. Fala pessoal, muito bom dia. Quem está falando aqui é o professor de Educação Física, Felipe Dulis. Estamos mais uma vez aqui nos estúdios da TV Ops, no Ops Notícias, apresentado por Cláudia Valéria, tá? Galera, é o seguinte, para você que está em casa, você mãe, você pai, a filha, o filho, o avô, por que não também, né? Todos têm que praticar atividade física, né? E a gente sabe da necessidade, vou falar aqui um pouco sobre o sono e mostrar alguns exercícios para melhorar o seu sono, tá? A gente sabe que o sono, ele é essencial, galera, para você ter uma boa saúde, né? Para você ter mesmo também até uma boa alimentação. O período de descanso
né, de um dia para o outro, de uma musculatura para outra, né, você está cansado hoje, mentalmente, fisicamente, você tem que ter pelo menos 8 horas de sono, tá, galera? 8 horas de sono, beleza? Ah, mas eu durmo muito pouco e eu tenho a dificuldade de emagrecer, tá? Eu vou explicar o porquê você dorme pouco e tem dificuldade de emagrecer. É o seguinte, quando você dorme menos, tem um hormônio, eu costumo chamar de carinha, tá? Tem um carinha aí chamado grelina, tá? A grelina, ele é um hormônio que é produzido, né, logicamente pelo nosso cérebro, cérebro e ele aumenta a necessidade de você comer. Ou seja, quando você dorme menos, a tendência é você comer mais. Por exemplo, quando você chega em casa, não está com sono, não está cansado, quando você chega em casa do trabalho, né? Não está com sono, não está cansado, vai assistir um futebolzinho aí, depois um filme, enfim. E daí você vai dormir 2, 3 horas da manhã para acordar 5, 6 horas. Então, a tendência é você fazer o quê? Ir lá na geladeira, comer alguma coisa, comer um pão, né? O que tiver na geladeira você vai comer. Porque quando você dorme menos, esse hormônio, ele aumenta. E aumenta também a necessidade de você comer mais. Olha que interessante. Ao mesmo tempo desse processo, existe outro carinha que os dois ficam disputando ali, um hormônio chamado leptina. Isso mesmo, leptina. Essa leptina, esse hormônio, ele cai, ele diminui, que é exatamente o hormônio que faz que você cesse essa vontade de você comer. Então, quando você dorme menos, você come mais, aumenta esse hormônio grelina e ao mesmo tempo a leptina, que é o hormônio que faz com que você para de comer, de sentir essa necessidade de comer, a leptina ela cai, beleza? E o mais interessante é o processo durante o dia. Ok, você dormiu tarde, acordou cedo e durante o dia você tende também a comer mais, porque a grelina está lá em cima, a leptina está lá embaixo e as decisões, tem uma partezinha aqui no nosso córtex, aqui no nosso cérebro, né? No nosso córtex frontal, que é onde você toma as suas decisões, é onde você diz sim ou não, tá? É onde você toma as suas decisões. E outros estudos mostram também que é onde está a sua personalidade, né? Olha só que interessante, mas aí é um pouco mais profundo no assunto, tá? Então, como a gente está falando aqui sobre exercício físico, a gente vai falar sobre exercício físico. Então, durante o dia, o que é que vai acontecer? No lanchinho ali do trabalho, né? Você está no processo ali querendo emagrecer, no lanchinho ali do trabalho, você vai tomar um refrigerante, vai comer um bolo, né? Vai comer coisas calóricas. Então, a facilidade de você falar sim para aquela comida vai ser maior. Por quê? Porque a grelina subiu e a leptina desceu. É só você fazer assim, ó, só lembrar isso, tá? Beleza? Então, é isso que acontece, tá? Quando você dorme menos, você come mais e durante o dia você vai comer bem mais, tá? E para isso, galera, para você melhorar aí, você tá parado, né? Tá dormindo menos porque não tá praticando atividade física. Eu vou mostrar aqui alguns exercícios que você pode fazer em casa, tá? Você pode fazer em casa, praticar em casa, beleza? Então, nós temos aqui uma cadeira, tá? Vou utilizar essa cadeira aqui para fazer alguns exercícios para vocês, tá? É exercício bem fácil, ok? E de fácil compreensão também, tá bom? Então, primeiro, você vai botar a mão na cintura, lembrando que você pode, antes disso, do exercício, você fazer um alongamento. É essencial o alongamento, tá, pessoal? Então, para a gente trabalhar a região do quadríceps e equilíbrio, tá? Porque a gente trabalha a musculatura e também trabalha a questão de equilíbrio, tá? Mão no quadril, ok? Você pode pegar um cabo de vassoura, como eu já mostrei em outras edições aqui, mas hoje a gente vai trabalhar equilíbrio e força também, tá? Mão no quadril
eleva o joelho e faz, tá? Algumas pessoas em casa vão estar desequilibradas. Se você não conseguir ficar equilibrado, você pode fazer isso, ó. Lá em cima, ó, ponta do pé no chão. Lá em cima, buscou equilíbrio, que pode acontecer isso, ó. Buscou equilíbrio, tá? Mas se você tem um bom equilíbrio, você faz isso. Não coloca no chão a ponta do pé, beleza? E daí você vai fazer, tá? 8, 9, vamos lá? 10. Repetiu o mesmo movimento na outra perna. Às vezes as pessoas têm maior equilíbrio em uma perna e menor equilíbrio em outra perna, né? 5, 6, tá? 8, 9, vamos ver? 10, tá? E aí você vai repetir isso, você pode fazer por tempo, você pode fazer 30 segundos, 5 de 30 segundos, 5 de 30 segundos. Se você tiver bem mais avançado, você faz de 1 minuto. Se você quiser contar, você conta. Faz 3 de 15. 1, né? 2 até 15. Descansa. 1, 2, 15, descansa e repete mais, tá? Galera, é o seguinte. Outro exercício que você pode estar fazendo em casa é um exercício chamado alpinista, tá? O que o alpinista faz? Ele sobe em montanhas, né? Então a gente vai simular um alpinista nesse momento aqui. Pega uma cadeira, tá? E que ele fique num ponto fixo, ok? E daí você vai fazer esse movimento. Palmas da mão na cadeira, o pé lá atrás, coluna reta, ok? A outra perna lá atrás e vai fazer isso, ó. Durante 30 segundos. Certo? 30 segundos. Terminou 30. Descansa. 30 segundos. Faz mais 30. Ah, professor, eu não consigo fazer esse movimento. Você já é bem preparado e consegue fazer. Não tem problemas. Existe todo movimento. Uau, cansa. Todo movimento existe variações. Por exemplo, essa variação aqui, ó. A gente não estava fazendo isso? Você pode fazer isso. Eleva o joelho até o seu abdômen. Eleva o joelho, vai no seu abdômen. Eleva o joelho, ok? Qualquer um pode fazer esse movimento. Tudo bem? E um outro movimento chamado burpee. A gente vai fazer um burpee adaptado. Um burpee adaptado. O burpee é aquele que você deita, sobe, pula. Deita, sobe e pula. Nesse daqui, a gente vai fazer com ele adaptado. Como? Uma cadeira, exatamente isso daqui, ó. Subiu. Subiu. Tá? Porque aí você não tem uma angulação maior lá no chão, ok? Ah, professor, mas eu não consigo fazer esse movimento, esse pulinho. Tem um problema no joelho. Não tem problema. Olha só. Faz esse movimento. Perna lá atrás. Outra lá atrás. Vem. Não pula. Mão lá em cima. Perna lá atrás. Outra lá atrás. Não pula. Lá em cima. Entendeu aí as duas variações? Primeiro, se você já é uma pessoa que consegue fazer, aqui ó. Pula. Pula. Não consegue fazer, não pula, ok? Tudo bem? Ah, esses exercícios irão melhorar o meu sono? Sim, vai melhorar o seu sono, porque você vai cansar, tá? Você vai precisar repousar e daí a necessidade de dormir vai ser maior, tá? Então, eu tenho certeza que a partir do momento que você começar, a disposição vai chegar, né? Muitas pessoas falam, ah, professor, eu não consigo, não tenho disposição, não tenho coragem. Mas, galera, a partir do momento que você começar a primeira caminhada, o primeiro pulinho, pode ter certeza que a disposição chega, tá?
Tô cansado, só fiz isso aqui, mas cansa, beleza? É isso aí, pessoal. A gente falou sobre um pouco do sono, tá? Alguns exercícios que podem melhorar aí o seu tempo de sono, né? Para você diminuir aí a sua questão do sono, dormir mais, para que você não coma mais também, beleza? Lembrando, busque sempre o seu melhor. Mais uma vez, muito obrigado. E fique agora, continuando com a entrevista da Cláudia Valéria. Valeu! Felipe, e estou fazendo parte aí do quadro também, fazendo em casa o Mexa-se Bem. Realmente é cansativo, mas é muito bom. Melhora o sono, a disposição, a autoestima também é muito bom. Entra aí em contato com Felipe Dulis, no Instagram, aí no Face, tem todos os detalhes. E vamos agora para o nosso Mitos e Verdades. Algumas perguntinhas, Tessia, né, até mesmo gerada aí durante o dia de ontem, enviada pelos nossos internautas. E vamos lá, mito ou verdade? Vamos lá. Não é só o que se diz, mas como se diz? Sim, sem dúvida, verdade. Não só o que diz, mas como se diz. A comunicação não verbal, a entonação da voz, dá muito mais poder e ênfase ao que é verbalizado. E isso tanto pode causar um impacto positivo como um impacto negativo. Uma coisa é eu dizer eu te amo, outra coisa é eu dizer eu te amo. Então, você já vê aí que o que de fato parece ser verdade, né? Parece ser positivo, impactante. O que você, no momento, enfatiza muito mais a sua voz, a sua postura corporal. Isso, sem dúvida, é verdade. É o poder também aí na entonação. Na então, entonação né? também. Como se fala. Sim. Né? É o conteúdo, mas também a forma como é passado para outra pessoa. Para você ter ideia, Cláudia, 93% da comunicação não verbal, tá, e da entonação é que impacta a comunicação de fato. Apenas 7% é a palavra, né? O poder das palavras. 7%. Somando isso, ou seja, é que de fato fazem as coisas acontecer. Vamos lá, outra pergunta. Para trabalhar bem com as outras pessoas, você precisa ter afinidade com elas? Ou seja, escolher só os bons? De forma alguma. Eu acredito que você tem que ter, e defendo isso, respeito. Respeito pelas opiniões dos outros, respeito por si mesmo, né? Saber colocar o quê? Um espaçamento, né? Um afastamento das pessoas que acabam verbalizando ou falando coisas que te ferem, que te magoa, mas respeitando as opiniões, olhando com amor, agradecendo os feedbacks, porque todo feedback deve ser bem-vindo, né? A gente sempre tem algo a ser tirado de bom e exatamente isso. Nada de escolher, né? Todos merecemos uma chance. E qualquer um pode mudar a qualquer momento. As palavras, elas não têm impacto com pessoas bem resolvidas? Tem sim. Por quê? Todo ser humano, ele é sentimental. Alguns sabem disfarçar muito mais, né? Sabem refletir muito mais. Mas, claro que impacta. Imagina só, por mais bem resolvida que eu seja, quando eu ouço da minha filha, mãe, eu te amo, isso impacta a minha vida positivamente. Então, isso faz com que nasça flores em mim, posso dizer assim. Porém, quando alguém vem falar para mim algo negativo, também impacta. Mas de que forma? Eu trago uma reflexão para mim, Cláudia. Eu sou isso mesmo? Eu sou desse jeito? De 0 a 10, o quanto isso realmente faz sentido? E eu trago essa reflexão para mim. Se for, fizer sentido de fato, eu vou fazer o possível para mudar a minha conduta, a minha postura, a minha posição. Mas se for negativo, eu simplesmente descarto. É uma forma também de levar ao questionamento,
né? Sim, isso é autoconhecimento isso, também. Inteligência emocional. Né? Nós vivemos em comunidade e temos que ter a consciência que quando vivemos em comunidade, afinal, até para viver, para nascer, nós precisamos de alguém que puxasse a gente. Né? Então, assim, eu tenho essa consciência que eu vivo em comunidade, que eu partilho momentos, espaço com pessoas. Então, eu tenho que estar atento ao receber e ao dar feedbacks, que muita coisa boa pode acontecer. E o entrosamento do grupo só ocorre longe do ambiente de trabalho? Não existe um entrosamento dentro do ambiente de trabalho? Existe sim. Lógico que, muitas das vezes, uma se torna mais chegado a outra pessoa, né? É normal nós vermos que as pessoas se tornam mais amigos de uns do que dos outros, porque é afinidade. Afinidade, quando eu falo nessa afinidade, no contexto de quê? Pensamentos iguais, posturas iguais. Às vezes, até os problemas são iguais. Então, eu pareço tanto com ela que quero ficar com ela, quero ficar junto dela. E levo essa pessoa até para minha casa, para o meu convívio familiar. E eu vejo várias pessoas se tornarem amigos ao longo da vida. Né? Eu mesmo tenho vários amigos que eu trago de 20 anos, 25 anos até hoje, porque houve uma afinidade. Já temos uma pergunta aí dos nossos internautas. Eu trabalho 8 horas por dia em um ambiente com estresse. Chego em casa, mais estresse. E aí? E aí eu pergunto, o que é que você tem comunicado mediante a tanto estresse? Você está 8 horas num ambiente que é só estresse, e aí eu pergunto, como é que você comunica nesse ambiente, que você absorve, ao invés de absorver esse estresse, o que é que você está levando de volta? O que é que você está devolvendo? Porque isso tudo aí vai trazer clareza para você. Quando eu vou para minha casa, tem mais estresse. Mas por que tanto estresse? O que é que você está comunicando, falando, que está, de alguma forma, atraindo isso para você? E vale salientar também que nós vivemos num mundo de escolhas. Hoje, por que você escolhe estar neste ambiente que tanto te estressa? Tá? Então, reflete aí. Observa as suas palavras, o que você tem verbalizado. Se você, a partir de hoje, começar a dizer que vive num trabalho de plenitude, de alegria, felicidade, mansidão, uma coisa te garanto, o universo, Deus, teu Deus, vai perceber que tu está verbalizando, clamando, orando, pedindo por isso. E vai fazer com que as coisas se transformem. Pessoas serão repelidas para que outras positivas sejam atraídas, de acordo com a força da tua palavra. Mas o primeiro ponto é refletir agora o que é que você tem de fato verbalizado, tá bom? Faz isso. Tessia, ainda nesse direcionamento aí, pegando o gancho aí da pergunta do nosso internauta, se eu passo muito tempo, né, como ele citou, 8 horas no ambiente de trabalho, que tem lá, né, um tanto conturbado. Chego em casa da mesma forma. Eu posso trazer o problema de casa para o trabalho e do trabalho eu termino levando para casa também? Com certeza. Isso é fato. Eu sempre falo para os meus líderes e gestores que não existe duas pessoas, apenas uma só. Se eu estou bem no trabalho, eu vou estar bem em casa. Se eu estou bem em casa, eu estarei bem no trabalho. Então, a pessoa ela tem que ter essa consciência, né, de que ela é dona da comunicação dela, das palavras dela, do meio dela que ela escolheu viver, que ela escolheu verbalizar, para que, de fato, ela não leve essa conturbação para a vida dela. Mas não existe esse negócio de que os problemas ficam da porta da empresa para fora. Isso não existe. Ele entra sim e faz com que, de fato, o profissional produza menos, dê menos resultado, diminua a sua autoestima, né? Vai lá para baixo. Então, assim, atente-se a tudo isso, mas tudo tem um início, que é a tua comunicação. Coisa boa. E agora vamos para o nosso momento mural, com algumas imagens ainda também, direcionando, pegando aí esse gancho, né, das emoções. Joga aí as imagens na tela. Olha só, Tessia. É quase que um assédio moral mesmo, né, no ambiente de trabalho. Com certeza, com certeza. Essa imposição, né, o perfil do chefe,
né? Isso. Que não é um líder, é um chefe. Nós chamamos esse aí de líder autocrático, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Né? Então, é uma colocação bem arcaica, né? Para os dias de hoje, principalmente, e são poucas as pessoas que se submetem a esse tipo de liderança. É fundamental que um líder como esse, ele procure urgentemente o desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, para poder lidar melhor com pessoas. Se ele, assim, está produzindo bem, pode ter certeza que ele vai produzir, no mínimo, 10 vezes mais se ele mudar a sua forma de comunicar. E qual a diferença, se é que existe uma diferença entre o chefe e o líder? O chefe, na verdade, ele manda, né? Ele manda. E o líder, ele dá o direcionamento. É diferente. Eu vou na frente, eu como líder, eu vou na frente tirando tudo que impede do colaborador, do profissional atingir os objetivos. O líder, ele vai na frente, ele encara, ele faz com que toda e qualquer situação que faça com que o colaborador impeça de fazer o que tem que ser feito, ele tira tudo aquilo do meio para que ele tenha livre espaço de fazer as coisas acontecer. Ele vai na frente, ele encara os riscos, tá? Esse é o verdadeiro líder, ele dá esse direcionamento. O chefe, ele manda, vai lá, que eu estou mandando, quem manda aqui sou eu. Vá lá, já foi, né? Já fez. Então, é totalmente diferente, totalmente diferente. Certo, joga outra imagem. Olha só, mais uma vez, né, o chefe impondo, né, essa imposição. Coloca outra imagem. Uma palavra muda o sentido, o humor e a motivação. Total, com certeza. Se você chega no seu ambiente de trabalho e olha para a pessoa, deseja a ela um dia incrível, diz a ela que ela é uma pessoa muito querida e amada e importante para a organização, com certeza ela vai se tornar muito mais motivada e feliz ao longo do dia. Quantos líderes hoje, Cláudia, verbalizam isso para a sua equipe? Chegar pela manhã, fazer uma reunião ritualista, fazer com que todo mundo se olhe no olho, dê um abraço, deseje o outro muita felicidade e fale com a sua própria voz ali o quanto aquela equipe é importante para ela. Quando o líder, os meus líderes são orientados para fazer isso. Quando ele começa a fazer isso, tudo começa muito bem. Ele está dando o primeiro passo para que o dia seja extraordinário. E a equipe ela passa a sorrir mais, a se tornar mais motivada. Elas se sentem parte da organização e não simplesmente um batedor de ponto. Então, as palavras fazem, sim, toda a diferença. E não querendo dizer que o trabalho ele você não possa também conviver com as dificuldades, né? Isso é próprio, acredito que de todas as profissões têm as suas dificuldades, né? Que você realmente precisa passar, mas precisa também partir desse verbal para a prática também. Não adianta chegar bom dia, tenha um bom dia, você é importante e depois... Não, isso é fundamental, né? O líder em si, ele é o exemplo. Então, quando ele diz ter um bom dia, você é importante para a organização, automaticamente ele está dando credibilidade e força àquela pessoa para ela fazer o que tem que ser feito. O problema, ele sempre vai existir. Nunca vai deixar de existir. Porém, quando você está emocionalmente preparada para lidar com o problema, a facilidade de você ter boas ideias de como resolver o problema vai ser muito maior e nem se compara. E a pessoa acaba fazendo o quê? Resolvendo os problemas porque elas se sentem, de fato, pertencentes à organização e não mais um número na lista aí de contratados, entende? Coloca mais outra imagem. Palavras têm poder? Tem, já falamos sobre isso. Sim, como tem. Mais gentileza. Valorize o positivo. Procure o lado bom das situações e das pessoas e fale a respeito. O papo vai ficar mais interessante. É o transbordar, né, Tessia? Vamos exteriorizar aí. Sim, exteriorizar. E outra coisa, eu sempre falo, quando a física quântica fala que quando você ver algo numa pessoa negativo, significa que certamente você tem isso dentro de você também. Só que é inconsciente e você não vê. Então, a primeira pergunta, quando eu percebo que alguém tem algo que me incomoda, eu começo a me perguntar, será que eu tenho isso em mim?
Será que eu preciso me curar disso? É o primeiro passo que eu faço. O seguinte, o próximo é: quais os 5 pontos positivos dessa pessoa que eu tenho que visualizar, que eu tenho que focar? Porque, Cláudia, onde eu foco, expande. Se eu foco nos pontos positivos do meu esposo, eu só vou ver os pontos positivos. Se eu foco nos pontos negativos dele, eu só vou ver os pontos negativos. E isso é esposo, filhos, pais, líderes, né, trabalho, colegas de trabalho, amigos. Então, em que, de fato, você está observando, focando nos pontos positivos ou negativos? Para que você se torne mais gentil, comece a focar nos pontos positivos de cada pessoa. Coloca outra imagem. A língua não tem ossos, mas é forte o suficiente para cortar um coração. Por isso, tenha cuidado com o que diz. Sim, aí, mais uma vez, o poder das palavras, né? E essa imagem, ela traz uma criança, né, que é muito forte no contexto de que os pais, né, tanto os pais como os pais adotivos, né, eles são responsáveis pelas crenças de todos nós adultos, né? Todos nós, eles quem educam a gente emocionalmente. Então, a palavra, a língua, como ele falou, ele tem realmente um forte impacto na vida adulta dessas crianças. Então, isso faz com que eu me limite em muitas áreas da minha vida. Quando eu ouço, quando a criança ouve ao longo da sua infância, você não é capaz, saia daqui, você só me atrapalha. Essa criança, ela vai se sentir como? Vai se sentir uma pessoa inútil, uma pessoa que atrapalha. E quando ela crescer, isso vai trazer problemas na vida dela, tanto profissional como pessoal, tá? E tem outros tipos de crenças relacionadas a finanças. Muitas das vezes as crianças, elas estão ali afastadas, meio que ignoradas, mas elas veem muito a discussão dos pais em relação a finanças, dizendo que nunca tem dinheiro, que está faltando, que não pode isso, que não pode aquilo. E a criança começa o quê, Cláudia? Ter raiva do dinheiro. O dinheiro é ruim porque faz com que os meus pais briguem. Então, atentem-se aí, pais também. Por quê? Porque a criança, quando ela cresce, ela tem nojo do dinheiro. Ela lava as mãos quando pega o dinheiro. Ela diz que dinheiro é ruim, que dinheiro, quem tem muito dinheiro rouba. E cresce com crenças limitantes. Por quê? Porque o poder da palavra que ele ouviu impactou a vida dele. E isso acontece com muita gente. Com certeza, os nossos telespectadores devem estar com um monte de ficha ali com caindo. Com certeza. Coloca outra imagem. Pode ir soltando, tá? À medida que a gente for comentando, pode ir soltando as imagens. Pronto. Não tem mais imagem. Pronto, muito bem. Então, Tessia, é realmente esse poder, né? O poder que a palavra tem, que a conversa tem, né? A comunicação, ela precisa... eu costumo dizer que a comunicação, ela vai e volta, né? Não adianta você... Ninguém conversa sozinho. Você precisa ter um retorno. Com certeza, sem dúvida alguma. E até eu peço, né, aos nossos ouvintes, nossos telespectadores que estão nos acompanhando agora, que façam uma reflexão. Quais são as palavras que você tem verbalizado? O que é que você tem dito aos seus colaboradores? Né? Quanto você tem hoje falado palavras positivas para os seus filhos, para os seus pais, para os seus amigos, para o seu cônjuge? Por quê? Porque onde você foca, expande. E assim, eu costumo dizer, Cláudia, que quando a gente fala uma palavra negativa, é como se eu estivesse soltando um míssil no céu, e ele vai estourar. E isso vai refletir negativamente na nossa vida. E você pode, nesse momento, parar e pensar: qual área da tua vida hoje ela está com danos, está realmente com deficiência? Pode ser tua área financeira, pode ser o teu profissional, teu ambiente de trabalho, pode ser que seja na tua área conjugal, até na tua área profissional, na tua saúde. Porque pessoas desdenham da própria dor, da própria emoção, ao ponto de dizer: eu já tomei tanto Rivotril que se eu tomar 30 ml é a mesma coisa de eu não ter tomado nada. E começa a gargalhar. Ela não tem noção do poder da palavra. O que é que acontece? Essa pessoa, ela
está rindo da própria desgraça. Quando ela vai se livrar disso? Você está entendendo? E isso faz com que ela se escravize cada vez mais. Amy Cuddy, né, psicóloga de Harvard, ela diz claramente: se você não tem, finja até acontecer. O que é que ela quer dizer? Que quando você muda a sua comunicação corporal de uma forma de coitadinha para uma forma de mulher maravilha, poderosa, faz com que você tenha pensamentos positivos, porque o nosso cérebro ele não sabe o que é positivo nem negativo, ele não sabe o que é mentira. E quando eu me ponho a falar coisas positivas, mesmo que eu não esteja passando por aquilo, o meu cérebro começa a trazer possibilidades para o meu subconsciente para que isso de fato aconteça. Então, não sou eu, Tessia Moura, que falo, mas sim cientistas, psicólogos reconhecidos, a neurociência e também o mundo espiritual fala claramente: o poder da palavra comanda a sua vida. Então, atente-se a cada palavra que você fala, porque se você orar e vigiar, sem dúvida, as áreas que tiver aí danosas, com dificuldades, que você deve estar verbalizando algo negativo, serão transformadas quando você mudar aí as suas palavras. Isso mesmo, daqui a pouco a gente volta falando mais sobre isso. Vamos para o nosso mais um intervalo comercial, a gente volta já já. Gente, eu estou aqui no maior e melhor home center de Alagoas, é a Loja Carajás, para dar uma dica importante para você. Aqui tem preço baixo todos os dias. Isso mesmo, só na Carajás tem ofertas de verdades, porque só quem tem o maior estoque e a maior variedade de pisos e porcelanatos do Nordeste tem o menor preço. E aqui também tem o setor de cama, mesa e banho. Tudo dividido em 15 vezes no cartão Carajás Card, sem juros e sem anuidade. E você também pode pagar com o Construcard. A Carajás cobre as ofertas da concorrência na hora, no caixa. Fale com o nosso gerente. Amplo estacionamento, restaurante e casa lotérica. Comodidade e praticidade em um só lugar. Então não perde tempo e corre para economizar de verdade. Carajás, aqui o importante é você. A Rodeio Churrascaria conta com nobres e selecionados cortes de carne, acompanhados de buffet completo, com saladas, tábuas de frios e destaque especial para as opções de comida japonesa. Além disso, disponibilizamos um espaço reservado, climatizado, para você receber seus convidados. E mais, a Rodeios Pizzaria possui diversas opções de pizzas salgadas, doces, massas e sanduíches. Tudo isso em um ambiente aconchegante e confortável. Rodeios Churrascaria e Pizzaria. Rodovia L220, próximo ao trevo da Polícia Rodoviária. A Ops Telecom sempre leva os serviços muito a sério. Você pode ter até 500 megas de internet com fibra ótica que chega na porta da sua casa, garantindo uma super velocidade. São várias opções de pacote para você escolher. A TV é Full HD com o melhor sinal do Brasil e canais para todos os gostos. Experimente. Matriz, Rua Professor Domingos Correia, número 2008, bairro São Luís. Ligue 3529-2324. Chifranco Sushi Bar. Experimente a melhor comida japonesa. Aqui é diferente. É mais sushi e menos conversa. Venha se deliciar com o melhor yakisoba da cidade. É irresistível. Se você não quer sair do conforto da sua casa, pede no delivery. Chifranco Sushi Bar. Avenida Deputada Ceci Cunha, bairro Itapuã, Arapiraca. Estamos de volta ao vivo pelo canal 10 da TV Ops e também pelas nossas redes sociais. E agora é hora da notícia. E hoje vamos passar a matéria completa sobre o primeiro trilhão do Empório, que aconteceu no domingo em Campo Alegre. Acompanhe. O sol ainda nem mostrou sua força e ciclistas de vários cantos do país já desembarcavam em Campo Alegre.
Aos poucos, eles iam tomando todo o espaço. A Praça Multieventos Daci Ferreira Rolim começava a ganhar cor e movimento. Primeiro trilhão do Empório reúne ciclistas de todo o Brasil. 35 quilômetros de muita estrada, adrenalina e muito lazer. Uma trilha mostrando as belezas naturais de Campo Alegre. Trechos dentro da mata. Velocidade, precisão, dedicação. A festa estava completa. Para recepcionar os adeptos à modalidade, um café da manhã balanceado para garantir energia e melhorar o desempenho. Estilo é o que não falta por aqui. Olha só esse grupo de mulheres. Saíram cedinho de Penedo para participar. As divas do pedal se garantem na animação. Não, é a primeira vez que a gente está participando, a expectativa é a mil, a gente já chegou, já tomou café, o café está excelente, a organização também está top, né meninas? E agora é só o gritinho. Só o gritinho, somos as divas do pedal! Seu Benjamin, mais conhecido como vovô do pedal, já pedala há 10 anos. Um sergipano forte, que traz no coração o desejo e o amor pelo pedal. Alagoas é a minha casa. E eu tive uma prova em Penedos, teve outra prova em Vila Deserto. E sensacional. Maravilha, maravilha. O pessoal daqui é muito maravilhoso. Como se diz, os encontramos são top mesmo. Estamos de parabéns. Quem tem a ganhar é o ciclista, não eles, né? Não é verdade? Eu pedalo e nado. E aí eu participo do duatlo, que é pedalando, porém com uma perna. Eu pedalo com apenas uma perna, gente. E eu nado, então eu participo de competições aí no Nordeste, de MTB, que é mountain bike, e também participo da natação. Porém, eu quero ser inserido no triatlo e tá faltando uma prótese esportiva, aquelas que tem um formato de lâmina de arco. Nós já estamos numa campanha, que é a vaquinha, né? Para ajudar Alan Jackson a se tornar um triatleta. O sonho não para, né? Então, eu sei que no futuro próximo eu irei conseguir. Porque sozinho não vamos longe, mas juntos somos mais fortes e vamos mais longe. A prefeita Pauline Pereira destacou a importância do evento para o município. Campo Alegre, que já é conhecido como uma cidade acolhedora, cidade carinho. E tem tido vários eventos de bike em nosso município. Tem sido um esporte que está crescendo. As pessoas têm tomado gosto pela andar de bicicleta, fazer trilha. Então, hoje recebemos o primeiro trilhão do Empório. Parabenizar a organização. Tem ciclistas de vários lugares do nosso Brasil e recebê-los aqui em Campo Alegre é uma satisfação muito grande. Retribuir esse carinho de vocês pela cidade de Campo Alegre. Para mim, meses de preparação, de planejamento, mas eu fui chegar um grande dia para alívio do Franklin e a alegria de todos, mas realmente é uma responsabilidade muito grande. A festa terminou com um almoço e sorteio de vários prêmios. A festa
Um sucesso que marcou o final de semana em Campo Alegre. E parabéns aí a toda a organização. Estive lá no evento, belíssimo, muita gente bonita lá praticando aí, adeptos aí ao ciclismo. Parabéns, parabéns, Franklin. Parabéns a toda a equipe aí da organização. E vamos a mais uma matéria. E finalizando o mês de setembro, as discussões sobre o Setembro Amarelo, uma escola particular aqui de Arapiraca, levou a temática para a sala de aula. Nossa equipe acompanhou tudo de perto. Acompanhe a matéria. A Organização Mundial da Saúde implementou no Brasil o Setembro Amarelo há cerca de 4 anos. E durante este período, várias palestras têm acontecido em empresas, em escolas, em ambiente onde pessoas se relacionam diariamente. E o ambiente escolar é muito propício para isso, principalmente por conta das brincadeiras, e aí vem a questão do bullying e a coisa pode ficar mais séria. Vamos conversar agora com a Vanessa Oliveira, que é psicóloga. Para a juventude, para esses adolescentes, é um pouco mais complicado eles entender como funciona essa questão do bullying. Isso. Quando a gente fala em Setembro Amarelo, os meninos, a gente pegou idades desde 6º ano até o 3º ano do ensino médio. E aí a gente percebe que às vezes eles sabem muito pouco. Então, a gente iniciou um trabalho com eles desde o começo, de como é que começa um bullying, para então trabalhar o adoecimento com os meninos, para que eles entendam que, às vezes, uma simples brincadeira, ela pode tomar uma proporção muito maior. E o que isso acontece? Eles vão adoecendo, eles começam a ter crise de ansiedade, eles podem entrar num processo de depressão e às vezes eles não sabem como procurar ajuda. A ideia da ação que a gente realizou na escola foi que os meninos entendessem como é que acontece e que eles podem procurar ajuda e que existem saídas para isso. Eles não precisam passar por isso sozinhos, para que a gente consiga criar um movimento de prevenção. Como diz o ditado, falar é a melhor solução hoje. E eu percebo que os adolescentes hoje têm uma série de questões. As coisas estão mudando, os pais estão menos em casa porque precisam trabalhar. Então, os meninos eles ficam muito tempo na escola. É necessário que a gente traga eles para mais perto, não só para um processo de nota, mas também a questão do afeto e das emoções, para a gente poder trabalhar isso junto e que eles entendam as frases de alerta, os sinais de alerta e saibam procurar ajuda. Já aconteceu alguma situação aqui no ambiente escolar de uma criança que tenha sofrido bullying e que tenha, assim, por exemplo, baixado o seu rendimento escolar, ter comprometido a sua capacidade intelectual, por exemplo? Olha só, o bullying, ele por si só, ele faz a criança, o adolescente se sentir inferior. Se eu não acredito em mim, eu também não estudo. E aí a gente sempre diz que o primeiro sinal que um sujeito não está legal são as notas que estão baixando. E é o primeiro alerta também que a gente se preocupa. Poxa, mas tirava uma nota tão boa, participava, sentava na frente. E agora, o que é que está acontecendo? Então, o bullying, ele interfere diretamente na questão cognitiva, emocional, em todo o ser humano. Quais as consequências se um bullying não for trabalhado, não for discutido na comunidade escolar? Quais as consequências que esse aluno pode ter para o futuro? Processo de baixa autoestima, ele provavelmente desenvolverá ansiedade e depressão. E aí, se eu tenho um aluno que ele não acredita nele, quando ele vai estudar para o Enem, ele vai mirar no que passar dá. Porque ele não acredita nele e as pessoas em volta, elas diminuem esse meu aluno. Então, a gente tem que trabalhar para que o aluno perceba as potencialidades que ele tem, para que ele saiba pedir ajuda e para que esse quadro, ele não acompanhe ele. Porque se acompanhar, eu vou ter um aluno com depressão, talvez um aluno que se automutile e tente suicídio.
suicídio ainda é um tabu, é um assunto que é pouco discutido nas famílias, enfim, em sociedade. Como abordar crianças dessa idade para tratar de um assunto tão sério? Olha só, em relação ao ensino fundamental 2, que vai de 6º a 9º ano, a gente iniciou trabalhando, levando frases para a sala, onde os meninos sorteavam essas frases, e aí eles... o que você falaria para um amigo seu que te dissesse isso? E a partir disso, a gente começou a trabalhar numa linguagem acessível, que a gente não chocasse os meninos, porque não era essa a ideia. Era a ideia que eles entendessem a forma de tratar o outro e como que as relações afetam. E aí, conforme a faixa etária, a gente foi modificando a linguagem para ser acessível, para que eles tivessem a maior compreensão possível daquilo. Ok, obrigado. Obrigada. Bom, eu acho que é justamente desta forma, para prevenir futuros problemas e ter um jovem com a cabeça mais tranquila, são momentos como esse, de bate-papo, de tranquilidade, de relaxamento e de uma boa mensagem musical, para fazer com que o jovem esteja mais concentrado naquilo que ele quer e ter melhor qualidade de vida e fugir dessa história de suicídio que o Setembro Amarelo tanto discutiu durante este mês. Volto aos estúdios. Pela iniciativa. Tessia, e tudo aí o que foi abordado, né, durante toda essa manhã, foi realmente um momento de muito crescimento, né? Para mim, eu acredito que para todos aqueles que estão nos acompanhando também, pelo Canal 10, pelas redes sociais. Mas agora que o tempo já está bem estourado, já estou recebendo aqui cobrança da produção, mas vamos falar uma parte mais prática mesmo, para aqueles que estão nos acompanhando. Fale agora com esse povo, passe aí alguma dica, algum exercício, algo bem rápido. Vamos lá. Vamos lá. Rapidamente, o que é que eu te direciono a fazer? Pega a folha, pega um papel, caneta, escreve as frases que mais você verbaliza ao longo do dia. E eu falo as frases negativas. Ah, homem não presta, o meu chefe é ruim, esse emprego não serve para mim, eu não sou capaz, as mulheres são todas iguais, dinheiro só dá não dá em árvore, né? Tem essa também. Sim. Eu sempre erro essa, porque eu já não tenho mais isso em minha mente. Então, pega tudo que tu verbaliza negativo, que isso é uma crença, tá? E isso tá fazendo a tua vida. Escreve num papel e faz o quê? Transforma ela, faz a antítese dela, faz tudo o contrário. Faz tudo ao contrário. E as três mais impactantes, tu vai escrever, vai reproduzir ela até 50 vezes. Por quê, Cláudia? A crença, né, a palavra negativa, ela é destruída, de fato, ela é reprogramada através de quê? Ou forte impacto emocional ou repetição. Então, eu repito tanto que as pessoas são boas, que o mundo é lindo, que eu sou saudável, que eu sou bonita, que dinheiro dá onde eu quero que ele dê. Né? Então, é diferente. Eu falo tanto isso, que isso de fato acontece. Eu elimino o que eu verbalizava com tanta frequência, tá? E começo a verbalizar o que eu quero para mim, de fato. Então, esse é o exercício que eu passo para você. E, lógico, orar e vigiar. Porque tudo que sai da tua boca está fazendo a tua vida acontecer. E tem um ditado que fala que a sua boca expressa o que o seu coração está cheio. Exatamente. Né? Então, isso precisa é fato. também trabalhar aí o coração. Com certeza. É justamente o que a física quântica fala, né? Eu enxergo no mundo que eu tenho dentro de mim. Se você, por exemplo, quando eu estava grávida, mulheres que estavam grávidas ou estão, passam a ver mais mulheres grávidas. Hoje eu posso passar por 10, eu nem percebo. Mas quando você está grávida, você começa a ter essa percepção. Ou seja, eu vejo no mundo o que está dentro de mim, o que é interessante para mim. Por exemplo, se eu tenho a intenção de comprar um determinado carro, é automático. Pode observar, você começa a ver o carro em todo lugar que você passa, você começa a ver aquele carro. Então, se tu verbaliza que os amigos são falsos, né? Tem gente que fala, não existe amigos, dá um azar dizer isso. Com certeza, você dentro de si também precisa se tornar um amigo melhor. Então, atente-se a isso,
faça esse exercício, reprograme suas crenças, mude as suas palavras e, com certeza, o poder vai agir positivamente na tua vida e na vida dos seus, é claro, tanto no âmbito profissional como no âmbito pessoal. Coisa boa. Então, fica aí o exercício para a gente fazer ao longo do dia, ao longo da semana. Vai anotando e vai também fazendo aí esse trabalho. Tessia, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Foi todo meu, foi uma honra. Deixamos aqui o espaço para também discutir mais, né, temas semelhantes também, para trabalhar aí o coração, para trabalhar a comunicação, para bem melhor você lidar com o outro. Obrigada pela participação mais uma vez. Obrigada, Cláudia. Obrigada a todos que nos assistiram até então e que vocês realmente possam ser luz e sal por onde passar na vida de vocês. Até a próxima. E eu agradeço você que nos acompanhou desde as 9 horas da manhã, lembrando do nosso compromisso amanhã, nesse mesmo horário. Tivemos um probleminha aí na entrevista com o delegado Everton Gonçalves, mas 12h30 no Cidade em Foco você vai acompanhar aí a matéria completa. A todos um ótimo dia e até amanhã.